Fala, galera. Chegou o momento da crise do sistema colonial. Eu sei que você deve estar se perguntando como é que a colônia vai colapsar, porque riqueza de matéria-prima animal, mineral, vegetal, nós muito bem sabemos que tinha. Então, como é que esse mundo de riqueza potencial pode, tipo, perda total, né? Como é que isso pode virar, digamos, uma fragata medusa desgovernada caminhando para o caos? Nós vamos analisar nessa aula esse tema, mas antes disso, tenho que fazer um pedido a você, vai lá, se inscreve no canal. Poxa, Davi, não me inscrevi ainda, não faz isso comigo, cara. O coração pode palpitar muito rápido. Por gentileza, se inscreve no canal, deixa lá o like, aquele comentário positivo, uma boa sugestão e vamos avançar. Produzir conteúdos de relevância, conteúdos que possam ter excelência. De boaça? Podemos ir então? Então vamos juntos. Bom, crise do sistema colonial, vem comigo na minha escrita aqui. Em primeiro lugar, conspiração ou heroísmo? Logo saberemos. Mas a crise do sistema colonial, ela diz respeito, em primeiro lugar, a uma, vamos lá, disparidade. Davi, uma disparidade entre metrópole, tá? Entre a metrópole e a colônia. Mas, Davi, qual seria esse tipo de disparidade entre metrópole e colônia? Entre o que a metrópole almejava arrecadar e o que a colônia poderia fornecer de riqueza. Em outras palavras, a colônia, ela é a riqueza. A metrópole, ela é a arrecadação. A arrecadação. Então, a brincadeira era essa. Davi, mas aqui, ó, face to face, tô olhando aqui pro teu olhinho. Mas Davi, em que momento isso irá colapsar? Vamos pensar, tá? Eu não estou nem sequer falando do esgotamento de pau-brasil. O meu olhar está na crise açucareira, posteriormente na crise mineradora. Então, aquilo que a metrópole almejava arrecadar, ela já não mais consegue com a colônia no mesmo momento, no mesmo tempo. Então, a metrópole, ela não tem essa paciência. A metrópole, ela, digamos, não vai levar a colônia para o divã. Ela quer apenas arrecadar e se dar bem. Muitos me perguntam, Davi, afinal de contas, qual é a riqueza que a metrópole gera na colônia? Fica só entre nós, tá bom? Nenhuma. A metrópole, ela não gera riqueza. Na realidade, a metrópole, por meio de parcerias público-privado, capital estatal, capital privado, ela vai criar infraestrutura para que a colônia possa ser explorada. E essa infraestrutura envolve estradas, abertura de mata, centros de distribuição, casa da moeda, zonas portuárias, armazéns, casa de fundição, intendência, vilas, feitorias. Então, a metrópole, por meio de uma parceria público-privado, ela vai implementar uma infraestrutura para que a colônia possa se desenvolver e entregar a riqueza esperada, aquela riqueza que seria requerida. Volta para mim agora na escrita. Então, a crise do sistema colonial também está associado. Davi, associado a quem, pessoal? Vou dizer, tá? Vou mandar real. Também estaria associado às ambições. Ambições. Mas as ambições de quem? Da elite colonial. Essa elite colonial, ela tem ambições. Aí eu estou falando, obviamente, dos homens bons. Os homens bons, eles trazem sobre si um padrão de ambição. Mais uma vez, olhando para o seu olho agora, a elite colonial, ela não almeja mais dividir lucros com a metrópole. Além disso, volta para a escrita aqui comigo, a influência. A influência iluminista. Nós percebemos que o iluminismo
Era um movimento de ideias que produzia conhecimento pautado na razão, e a influência iluminista, ela vai dialogar diretamente com Davi, ela vai dialogar com o quê? Ela vai dialogar com o liberalismo. Então, o diálogo seria o liberalismo econômico e o liberalismo político. Esse seria o diálogo. Quem quer liberalismo econômico não sustenta mais pacto colonial, vai quebrar o pacto colonial. A colônia deveria comercializar com qualquer outro estado, qualquer outra nação. No liberalismo político, não se almeja mais estruturas absolutistas. Então, a crise do sistema está atrelada à disparidade entre o que a metrópole almejava arrecadar e o que a colônia poderia oferecer de riqueza. Somando-se a isso, as ambições da elite colonial e, além das ambições da elite colonial, a própria influência do iluminismo, que requeria o fim do pacto colonial e requeria também a quebra do absolutismo. E, obviamente, a elite colonial, olha aqui para o prof, ela vai viver essa experiência, tá? Então, o sistema colonial, ele está realmente balançando. Mais uma vez, na escrita, estamos juntos, e aí nós vamos ter uma outra percepção. Davi, por gentileza, qual é essa percepção que nós iremos ter? Galera, quando nós falamos, né, sobre a crise do sistema colonial, nós chegamos em uma outra vertente. Davi, por favor, com essa outra vertente. A outra vertente na crise do sistema colonial seria a intensa, a desigual, a arrecadação. A arrecadação. Então, quando eu falo de arrecadação, o que é que nós iríamos constatar na arrecadação? A nossa constatação estaria atrelado à tributação, tá, gente? Então, estaria atrelado à tributação. E essa tributação por meio da carga tributária, por meio do quinto, por exemplo, né? Por meio do quinto. Olha para o prof, tá de boa? Tudo bem até aqui? Podemos avançar? Podemos continuar? Estou me fazendo entender? Então, vamos agora para algumas reações que irão acontecer na colônia. Portanto, revoltas. Vamos estudar algumas revoltas. E aí, volta para a escrita junto comigo, vamos escrever juntos. A primeira revolta que iremos estudar, ela vai ocorrer lá no Maranhão. Nós estamos tratando de um movimento nativista. E aí, Davi, movimento nativista, o que é isso? Local. Essa revolta, a revolta de Beckman, ela diz respeito aos proprietários do Maranhão, proprietários de terras, os fazendeiros. Eles estão buscando produzir, então, algodão, açúcar, e nessa tentativa de produzir, eles precisam de mão de obra escrava e uma carência de mão de obra escrava, carência de escravos. Olha para os olhos do prof, todo mundo atento aqui, vem comigo por gentileza, galera. Por que, hein? Carência de escravos? Porque, galera, vamos lembrar que ocorreu um colapso da economia açucareira no Nordeste, Pernambuco, Bahia. Então, a coroa portuguesa, para tentar recuperar a economia açucareira, ela vai priorizar o fornecimento de seres humanos postos na condição de escravos. Então, o fornecimento de escravos via Atlântico, ela irá priorizar. Quem ela irá priorizar, pessoal? Nós vamos agora para uma espécie de checkmate. Ela vai priorizar Pernambuco e Bahia. Ela abandona o Maranhão. Então, os grandes proprietários do Maranhão, volta mais uma vez aqui comigo para a telinha. Os grandes proprietários do Maranhão, senhores de terras, carentes de mão de obra escrava, eles irão resistir à coroa portuguesa. E nessa resistência, eles promoverão
fechamento, o fechamento dos portos do Maranhão para com a Companhia de Comércio do Maranhão, a Companhia de Comércio, tá. Então você já teve essa percepção. Diante desse cenário, os proprietários do Maranhão promoveriam o escravismo, o escravismo de povos originários, o escravismo de nativos. Então o caos estava feito porque os jesuítas eles eram contrários a essa prática. Então, os ditos jesuítas contrários a essa prática. Davi, mais uma vez para cá, pessoal. Atentos agora o que eu vou dizer. Então, quais são as lições que nós passamos a ter? A revolta dos irmãos Beckman, Tomás e Manuel ocorre no Maranhão, são proprietários, lutam porque querem mão de obra escrava, já que havia uma carência, também não aceitam manter os portos abertos para a Companhia Privilegiada de Comércio do Maranhão e Grão-Pará. Essa companhia, ela atuava com autorização da coroa portuguesa e praticava preços elevadíssimos de manufaturas. Então, diante desse cenário, carência de mão de obra escrava, eles irão escravizar a população nativa, a população indígena será, portanto, escravizada. A coroa portuguesa toma uma decisão de chamar o Beckman, os irmãos Beckman, para o diálogo. Ela acaba, obviamente, enganando-os, e aí ela irá julgar e executá-los. Ela invade o Maranhão, silencia a revolta e ela promoverá a autorização, mesmo que temporária, para o escravismo de povos indígenas. E aí você vai me perguntar, mas Davi, a igreja se opunha? Sim, é verdade. Davi, os jesuítas se opunham ao escravismo de indígenas? É verdade. Mas mesmo assim, a coroa portuguesa não está nem aí. E ela vai buscar escravizar, sim, ela vai autorizar os proprietários do Maranhão para escravizar indígenas em um movimento que ficou conhecido como a Guerra Justa. Davi, como é que é? Olha para a minha escrita agora, por gentileza. Quando se fala de guerra justa, esse é um conceito europeu, etnocêntrico, e a guerra justa, ela era orientada por um fato. Qual era o fato? O escravismo. O escravismo ou a execução, o escravismo de indígenas. Olhem para mim mais uma vez. De boa, pessoal? Tudo bem? Vamos para o próximo movimento nativista. O próximo movimento nativista diz respeito à Guerra dos Emboabas. Davi, o que foi esse movimento? A Guerra dos Emboabas foi um conflito. Um conflito. Óbvio, né? Não pode ter sido algo. Não, calma aí. Não, de boa. Olha para mim. Não, a Guerra dos Emboabas não foi um conflito, né? A Guerra dos Emboabas foi um movimento de paz. Tá de brincadeira, né? Guerra dos Emboabas não pode ter sido um amistício, não pode ter sido um aceno diplomático, paz, saltavam flores pela boca dos Emboabas. Não, a Guerra dos Emboabas foi tosca, bizarra, medonha, um confronto. Mas qual seria esse conflito? Um conflito, tá? Entre, um conflito entre paulistas. Esses paulistas são os bandeirantes, tá? Entre os bandeirantes e os forasteiros. Quem são esses forasteiros? Basicamente portugueses. Portugueses. Davi, esses portugueses, eles eram chamados de emboabas. Davi, o que é que estava em disputa? A região das Gerais. Região das Gerais. O que é de importante? Ouro, diamante, você está de brincadeira, grandes oportunidades, a região das Gerais. Olhem para mim, quem havia, por gentileza, aqui ó, comigo, quem havia desbravado o Centro-Sul, aquilo que um dia seria Minas Gerais, Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Confins, Sabará, quem havia desbravado? Os paulistas de São Vicente, os ditos bandeirantes.
Muitos deles eram mamelucos, filhos de brancos com indígenas. Então eles desbravam Minas Gerais, mas eles não terão a ampla liberdade de explorar a região. Por quê? Região rica. O que é que a coroa portuguesa vai fazer? Vai transferir esses direitos para os seus portugueses. Filhos de portugueses, que seriam os colonos, nessa ocasião muitos estavam no Nordeste vivendo a decadência da economia açucareira, partirão então para as Minas Gerais. Fica a dica. Emboabas, no Tupi, significa forasteiro. Quem são os forasteiros? São os portugueses, ou ainda colonos descendentes de portugueses que moravam no Nordeste e foram fazer uma aposta à região das Minas Gerais. Os forasteiros, eles prevalecem com o apoio da coroa portuguesa e eles irão vencer quem, Davi? Os bandeirantes paulistas. Olha mais uma vez aqui para a escrita, os bandeirantes paulistas derrotados, tá? Então, os bandeirantes paulistas da região de São Vicente, por isso são chamados de vicentinos, derrotados, eles migrarão para Goiás e Mato Grosso. E em Goiás e Mato Grosso, eles iriam promover práticas extrativas, o extrativismo animal e mineral, tá? Animal e mineral. Olhem para mim, de boa até aqui, pessoal. Dúvidas, perguntas, questionamentos, podemos seguir. Estou me fazendo entender, posso avançar. Então, vem comigo. Nós iremos agora, mais uma vez, me ajuda aqui na escrita. Nós estaremos juntos nesse momento. Capitania de Pernambuco. Pernambuco. Davi, por gentileza, você fala da capitania de Pernambuco? Poxa, eu falo da capitania de Pernambuco, então vem logo de cara um insight. Davi, qual é o insight? A guerra dos mascates, na prática, foi um conflito, uma tensão direta. Entre quem? Bom, de um lado, os senhores, os senhores de engenho. Davi, os senhores de engenho de Olinda. Olinda comandava a capitania. Os senhores de engenho estavam no agronegócio do açúcar. Versus, poxa, versus quem? Versus senhores de engenho, versus comerciantes. E esses comerciantes são os comerciantes do Recife. Eles são chamados de reinóis. Reinóis. Por que reinóis? Eles são apoiados pelo reino português. Eles são apoiados por Portugal. Então, o que nós temos aqui, a Guerra dos Mascates, ocorrida em Pernambuco, foi um conflito entre os senhores de engenho de Olinda com os comerciantes portugueses do Recife. Que eram os senhores de engenho? Mais uma vez, eu tenho o prazer de olhar para você, estou aqui olhando, imaginando, estamos juntos. Esses senhores de engenho, eles eram basicamente os filhos de portugueses nascidos no Brasil. Então, de um lado, os senhores de engenho, de um outro lado, os comerciantes portugueses. Os senhores de engenho deviam os comerciantes portugueses. Mas o que é que eles deviam? Compravam artigos de luxo, eles compravam móveis, perfumes, tecidos, sedas, especiarias. Então, devo, não nego, pago quando puder, só que no caso deles, eles não queriam pagar de jeito nenhum. Porque pagar envolveria, inclusive, entregar não só o lucro das fazendas, mas de repente ter que promover venda de escravos e terras. Davi, então, acaba sendo uma luta de pré-nacionalidades. Como assim? Não entendi. De um lado, os senhores de engenho, que eram descendentes de portugueses nascidos no Brasil e poderiam ser vistos, entre aspas, como brasileiros. De um outro lado, os comerciantes portugueses do Recife nascidos em Portugal. Então a coroa portuguesa vai apoiar o Recife. E o Recife, olha mais uma vez para a escrita do prof, e o Recife, nessa ocasião, elevado. Elevação. Elevação à condição de vila. Então, outrora, Olinda comandava, Recife passa a comandar, Recife vence os ditos mascates, que seriam os comerciantes,
Mais uma vez olhando para mim, eu olhando para você, Recife vai vencer os senhores de engenho, então os mascates vencem os senhores de engenho, os mascates são os reinóis, são os portugueses que comandam Recife com apoio de Portugal, e aí muitos mascates não só cobrarão as dívidas, muitos mascates terão terras de senhores de engenhos nesse processo de pago de dívidas. Só mais uma curiosidade, Davi, qual? Os senhores de engenho, além de comprarem mercadorias luxuosas europeias, eles também pediam dinheiro emprestado. Então, o termo mascate não significava apenas, digamos, comerciante. Passou a significar comerciante, mas a raiz do termo mascate era um termo pejorativo para designar o larápio, o agiota, aquele mal intencionado. De boaça até aqui, posso ir para o próximo momento? Indo para o próximo momento, nós chegamos à revolta de Filipe dos Santos. Vem comigo na escrita, também chamada de revolta de Vila Rica. O que temos em Filipe dos Santos? Cara, vamos aqui, ó, escolher uma outra cor. Essa. Quando nós falamos de Filipe dos Santos, qual é a percepção que nós temos? Ele, Filipe, representava o proprietário das minas. Ele representava o proprietário das minas. Filipe dos Santos faz um movimento de oposição. Oposição a quem, Davi? Oposição às casas. Às casas de fundição. As casas de fundição e, obviamente, a tributação, que era o próprio quinto. A tributação. Então, quando eu falo de tributação, 20% sobre a exploração aurífera, e esses 20% sobre a exploração aurífera representavam realmente o quinto. Então, mais uma vez, por gentileza, preciso que vocês fiquem bem atentos, por favor. O que nós temos aqui, o que temos, a revolta de Filipe dos Santos, ela foi um movimento, atenção total, Filipe dos Santos, foi um movimento que, Davi, vou destacar, tá? Foi um movimento nativista. Poxa, Davi, quando você fala de movimento nativista, assim como Beckman, assim como Emboabas, assim como os mascates, é um movimento local. No nativismo se faz uma oposição, se faz uma luta, uma resistência. Eu vou melhorar aqui, ó, ser mais didático. No nativismo, movimento local, o que se tem é uma resistência. Havia uma resistência a quê? A tributos estabelecidos pela metrópole ou leis metropolitanas. Então, uma resistência aos impostos, ou ainda uma resistência não só aos impostos, né, pessoal, mas além dos impostos, seria uma resistência às normas, às leis da metrópole. Então, uma resistência às leis metropolitanas. Olha para mim, por gentileza. A diferença do movimento nativista para o emancipacionista. Basicamente, no nativismo, nós temos lá a revolta dos Beckman, a Guerra dos Mascates, a Guerra dos Emboabas, a revolta de Filipe dos Santos. Todos eles foram movimentos locais que se contrapunham à carga tributária e à legislação metropolitana. Nenhum deles apregoava, digamos, a independência do Brasil, tá? Nos movimentos emancipacionistas, nós constataríamos a rigor essa ideia da independência do Brasil. De boa até aqui? Então, o que acontece com Filipe dos Santos? Mais uma vez, vamos juntos para a escrita. Com Filipe dos Santos ocorrerá um castigo. Davi, um castigo exemplar. Exemplar. Então, haveria aqui uma execução pública. Execução pública. Mais uma vez, olhando para mim, então, fica aclarado para nós que a coroa portuguesa, ela apoia as delações, os denuncismos, e ela pode, inclusive, recompensar o denuncista, o dedo duro, boca mole, o X9. Ela pode fazer isso. E ela trata aqueles que seriam ameaçadores com execução pública.
É isso que ela irá fazer, tá? Então, fechamos um ciclo importante sobre Felipe dos Santos. Nós vamos agora para um outro momento dessa história, onde será revelado o papel do Marquês de Pombal. Vamos juntos, por gentileza? Só se for agora. Olha mais uma vez aqui para a nossa escrita. Então, analisando o Marquês de Pombal, nós temos algumas percepções. Primeira percepção: o Marquês ele era um déspota esclarecido. Ele combinava práticas absolutistas com o iluminismo. Ele foi ministro do rei na corte de Dom José, rei de Portugal. Depois ele é ministro na corte de Dom João V, e com a morte de Dom João V, na corte de Maria, a mãe de Dom João VI, tá? Mas qual era a intenção do Marquês de Pombal? O Marquês, gente, na prática, ele intencionava modernizar Portugal, levar Portugal à revolução industrial tão sonhada, mas para isso ele acreditava que deveria desenvolver o Brasil. Por quê? Porque, olhem para mim, quanto maior o desenvolvimento do Brasil, portos, companhias de navegação, Casa da Moeda, bancos, estímulo ao trabalho assalariado livre, centrais de distribuição, integração por meio, né, de estradas e dos interiores para as zonas litorâneas. Quanto maior o desenvolvimento do Brasil, escolas, casas de fundição, intendências, quanto maior o desenvolvimento do Brasil, chega, Davi, quanto maior o desenvolvimento do Brasil, o que é que iria acontecer? Maior a lucratividade que Portugal poderia ter. Então, o Marquês de Pombal, vivo, arguto, ambicioso, ele acreditava que Portugal poderia alcançar a sua revolução industrial desenvolvendo a sua colônia mais rica. E a colônia mais rica era o Brasil. E uma vez desenvolvendo, o que é que poderia ser alcançado? Uma vez desenvolvendo, o que poderia ser alcançado? Tenho que dizer para vocês, vai ficar aqui só entre nós, em off, uma maior arrecadação, financiando, portanto, nessa arrecadação, a Revolução Industrial Portuguesa. Volta comigo para a escrita agora. Então, nós temos uma atuação marcada pelo aumento da fiscalização, ou seja, se desenvolve o Brasil, aumenta inevitavelmente, ao desenvolver o Brasil, vai aumentar a arrecadação. Então, o Marquês cria as famosas companhias privilegiadas de comércio, como Grão-Pará, Pernambuco, Bahia, São Paulo, oficinas manufatureiras. Então, nós temos aqui uma pré-industrialização do Brasil. Ele vai expulsar os jesuítas do Brasil, mas por quê? Olhem para mim, ele era uma figura odienta, né, o Marquês de Pombal, desumano, vai expulsar os párocos, os padres jesuítas. Pô, que figura odienta, né, pessoal? Mas, na realidade, tenho que contar para vocês que quando o Marquês de Pombal ele expulsa os jesuítas do Brasil, qual era a ideia dele? A ideia era anexar todo o patrimônio da Companhia de Jesus. Terras, drogas do sertão, navios, escravos africanos que existiam na companhia. Então, a estratégia realmente era essa. Volta para a escrita. Bom, o Marquês ele defende a exploração do trabalhador livre, porque ele acredita que isso pode gerar um maior mercado interno. Além disso, ele vai proibir, Davi, ele vai proibir o quê? O escravismo indígena. A coroa portuguesa já havia proibido desde o século XVI, mas ele irá confirmar, ratificar a proibição. Ele, em meio à expulsão dos jesuítas, vai implantar o subsídio literário. O que seria o subsídio literário? Ele diz respeito a uma educação providencialmente humanística. Além disso, ele vai extinguir as capitanias hereditárias, transformando-as em capitanias reais. Qual era a importância disso? Olhem para mim, sai a figura do donatário, entra a figura de um governador escolhido, obviamente, pela coroa portuguesa, onde o donatário, uma vez sendo retirado desse jogo de poder, ele não teria mais as riquezas e os ganhos de outrora.
E as riquezas e os ganhos de outrora da capitania iriam para a coroa portuguesa. A coroa portuguesa iria lavar a burra, ter ganhos impressionantes. Essa era a ideia do Marquês. Então, para o Marquês, o Império Colonial Português na América, África e Ásia deveriam ser desenvolvidos para que se pudesse aumentar a arrecadação e fazer com que Portugal vivesse a sua revolução industrial. Porque ele é um déspota esclarecido, porque ele quer centralização, como um déspota, como um tirano, como um absolutista, mas ao mesmo tempo ele almeja levar ao livre comércio iluminista. Ao mesmo tempo, ele almeja uma revolução tecnocientífica. Ele quer a revolução industrial ocorrendo em Portugal. Davi, e aí? O grande finale. Chegamos ao grande finale, e o grande finale vem comigo, vem nessa escrita aqui, diz respeito à conjuração mineira. Davi, o que é uma conjura? É uma conspiração. A conjuração mineira, gente, foi um movimento. Davi, a conjura foi um movimento separatista, emancipacionista, separatista. Esse movimento recebeu a influência, ele recebeu, tá? A influência, um instantinho só, tá? Deixa eu dar uma melhorada aqui para a gente se apresentar da melhor maneira possível. A conjuração mineira foi, então, foi um movimento emancipacionista, tem paciência com o prof, vem comigo escrevendo, desenhando aqui. Ela recebeu a influência iluminista. Então, se ela recebe a influência iluminista, é óbvio, vamos lá, se ela recebe a influência iluminista, ela quer liberdade econômica, liberdade de expressão, e essa influência iluminista esteve diretamente associada à Revolução Americana. Poxa, Davi, Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, 1776. Davi, quem é que vai liderar a conjura mineira, a conspiração de Minas Gerais? Falem para mim um pouquinho, nós teremos, por exemplo, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga. O próprio Cláudio Manuel da Costa teve um encontro em Paris com o embaixador dos Estados Unidos, que era o Thomas Jefferson. E o Thomas Jefferson disse para ele, o que é que o Thomas disse para ele? Ora, se o Brasil se tornar independente, nós iremos reconhecer a independência do Brasil. É isso que nós iremos fazer. Então, o Brasil se torna independente e nós reconheceremos a independência do Brasil. Se você perceber, seria uma profecia autorrealizável, porque foi isso que acabou acontecendo. Mais uma vez, olha para a escrita, a conjura é uma conspiração em Minas Gerais, é um movimento emancipacionista, sob a influência da Revolução Americana, que é a própria independência dos Estados Unidos. Nós não erramos nisso. A conjura, ela teve um caráter moderado. Davi, socorro. O que é ter caráter moderado? Ela tinha um padrão que fugia do reformismo radical. Então, ela tinha um padrão meio conservador. Conservador. Então, ela não acreditava em reforma agrária, urbana, educacional. Nesse padrão conservador, ela não queria sequer a abolição da escravatura. Então, diante desse eixo qual nós estamos dialogando, é importante nós termos mais uma percepção. Qual seria essa percepção? Tá? A percepção seria que na conjura se queria a quebra do pacto colonial. Se falava no desenvolvimento, Davi, do comércio e da indústria. Dentro da conjura, se defendia uma nova bandeira, liberdade, ainda que tardia, libertas quais era também uma nova bandeira. Os conjurados, eles queriam faculdade em um dos polos mais
expressivos, né, de poder, que seria Vila Rica, então faculdade em Vila Rica. Eles queriam que a capital deveria ser São João del Rei. Mas por que São João del Rei? Porque São João del Rei apresentava um solo para a produção agrícola. Olhem para mim agora. Vila Rica, faculdade. São João del Rei, um solo propenso ao desenvolvimento agrícola. Então, São João del Rei deveria ser a capital. Olha mais uma vez para a escrita, estou contigo, você está comigo. Os conjurados acreditavam em uma república análoga à estadunidense. Essa república começaria em Minas Gerais e aí se difundiria para o Rio de Janeiro e alcançaria a Bahia. Os conjurados diziam que o movimento começaria no decreto da derrama. Decreto da derrama. Davi, desculpa, você fala de decreto da derrama, pessoal, a cobrança de impostos atrasados. Olhe mais uma vez para o prof, na cobrança dos impostos atrasados, qual seria a premissa? Se os distritos, se as vilas mineradoras não alcançassem um mínimo de 100 arrobas anuais, que daria 1,5 toneladas de ouro, seria decretada a derrama, portanto, a cobrança dos impostos atrasados. Casas eram invadidas, portas arrombadas, janelas destruídas. Os dragões da coroa invadiam casas, saqueavam, todos pagavam, independente se é ou não proprietário de minas, todos deverão pagar para saciar essa sede, essa ganância por parte da coroa portuguesa, até que se completaria 1,5 toneladas de ouro. Portanto, essa era a perspectiva. No momento da derrama, muita violência, muitos dragões chegavam, inclusive, a cometer atos de extrema maldade. Para tudo. Qual era o papel de Tiradentes? Ele deveria divulgar as ideias iluministas, visitando casas. Por quê? Porque ele era alferes, portanto, subtenente, mas ao mesmo tempo ele tinha um ofício de dentista. Então, ele visitava casas, casebres, choupanas, palacetes, mansões, e divulgaria os ideais iluministas. E ele seria o ponto de união das elites com as massas. Ele seria o ponto de união dos intelectuais do movimento com os dragões, os soldados da coroa, já que ele era militar. O movimento fracassou pela sua própria desorganização, pela falta de apoio e pelo denuncismo de Silvério dos Reis. Tiradentes comparado, portanto, com uma espécie de mártir, uma espécie de Cristo cívico. O movimento foi completamente debelado. E agora, tenho que dizer para vocês que chegamos ao grande finale, a conjuração baiana, mas, Davi, a conjuração baiana... Pessoal, olhem aqui, por gentileza, na conjura baiana, se tem um movimento de caráter popular, reformista, onde o que se almejava era reforma agrária, urbana. Se falava muito claramente de reforma educacional. E se queria uma república. Que tipo de república, Davi? Uma república abolicionista. Abolicionista. Davi, olhem para mim, por gentileza. Eu pergunto para você, você responde. Vamos lá. Na Conjura ou Inconfidência Mineira, a inspiração foi na independência dos Estados Unidos, também conhecida como Revolução Americana. Na Conjura Baiana, qual foi a inspiração? A inspiração, vem escrever comigo, foi na independência de negros escravos que fundaram a República e promoveram a abolição, a independência do Haiti. Ou ainda, além da independência do Haiti, nós podemos mencionar, além da independência do Haiti, a fase jacobina. A fase jacobina, popular, radical, da Revolução Francesa. Pessoal, eu sei que você está atento, eu estou olhando para você, você para mim, e aí, cara, vamos fortalecer o aprendizado e fazer o fechamento desse ciclo.
Quando nós pensamos na conjura baiana, o movimento foi popular, mas na sua gênese existiram advogados que faziam parte da maçonaria iluminista, e eles chegaram a apregoar a liberdade iluminista entre os baianos. Davi, quando é que o movimento ele vira para um caráter efetivamente popular? Quando se percebia alfaiates artesãos, quando se percebia soldados ou trabalhadores urbanos livres, ex-escravos, e eles começaram a defender a abolição, reformismo urbano, agrário. Davi, o que é comum entre a conjura mineira e a baiana? Eram emancipacionistas, eram republicanos, eram movimentos que queriam a abertura dos portos, desenvolvimento do comércio e da indústria. O que é divergente? Na mineira, a influência e a independência dos Estados Unidos. Na baiana, a influência e a independência do Haiti. A mineira é um movimento moderado, a baiana é um movimento radical reformista. Na mineira, Tiradentes, ele vai pagar pelos conjurados. Na baiana, o numerário de mortos foi mais expressivo. Dentre os participantes, nós poderíamos falar de Lucas Dantas, Luiz Gonzaga, Cipriano Barata, que foi poupado, mas, de uma maneira geral, os participantes da baiana, eles foram punidos. Castigo exemplar, execução. Fechamos, portanto, um momento muito importante do ciclo da história. É óbvio que eu sei que é muita informação, mas você pode ver e rever, obviamente. Esse canal te pertence, nós estamos juntos, tá? Então, escreveu ainda? Eu nem acredito. Vai lá, se inscreve, solta aquele like, dá aquele bom comentário, uma boa sugestão. Estamos juntos nessa caminhada. E eu tenho certeza que aquilo que você pensa a respeito do seu propósito, aquilo que você pensa a respeito do seu futuro, você pode alcançar, se você imagina a possibilidade de se tornar real. Vamos permanecer com garra, disciplina e organização e vamos avançar. Uma honra poder participar da sua caminhada. Estamos juntos. Até mais.